Oi galerinha, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina, eu sou da equipe do Instituto Saber de Educação e eu tô aqui hoje para a gente continuar com a nossa série de vídeos sobre empregabilidade. Então hoje eu tô trazendo um vídeo bônus para vocês, continuando o nosso assunto sobre entrevista de emprego. Então a gente vai falar hoje sobre boas práticas na entrevista. Então vamos comigo que a gente já vai começar. Como eu já havia falado, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre boas práticas na entrevista de emprego. Primeira coisa é que a gente tem que se atentar ao horário. Então, por favor, sempre que vocês tiverem uma entrevista marcada, cheguem antes do horário. Saiam de casa com muita antecedência, porque a gente nunca sabe o que pode acabar acontecendo. Caso você tenha que ir de ônibus, e se o ônibus quebrar no meio do caminho e você tiver saído em cima da hora? Como é que vai ficar? Você vai se atrasar. E é claro, imprevistos acontecem. Dependendo do caso, você não vai perder a sua chance na vaga de emprego por conta disso. Porém, é melhor evitar. Vocês não concordam comigo? Então, primeiro ponto que a gente tem para falar é esse. Segunda coisa, atentem-se ao modo com que vocês estão vestidos, ao visual de vocês, de uma forma geral, que vocês estão indo para a entrevista de emprego, tá? Então, com uma roupa o mais formal possível, uma roupa mais arrumadinha, uma roupa mais recatada para você conseguir ir. Questão das mulheres de maquiagem, uma maquiagem bem básica, não precisa ser aquela maquiagem pesada para você ir para uma entrevista, tá bom? Vocês precisam entender que vai depender muito de qual que é a empresa que você está se candidatando, porque vai ter uma empresa que você vai se candidatar que a vestimenta é muito formal e vai ter outra que não é. Então você precisa saber identificar isso para você conseguir saber qual que é o tipo de roupa que você vai para a entrevista de emprego, tá bom? E aí isso leva ao nosso terceiro ponto. Conheça sobre a vaga e sobre a empresa. Nunca vão para uma entrevista sem saber exatamente do que é a vaga, do que a empresa faz, o que a empresa trabalha. Eu sei que às vezes algumas empresas, elas acabam divulgando vagas de emprego que não tem tantos detalhes de como que é, mas usem todas as informações que vocês tiverem, tá? Então, pesquisem sobre aquela empresa. Se você receber, por exemplo, uma ligação do recrutador, pergunte, a vaga é sobre o quê? E tudo mais, já tenta introduzir algumas perguntas ali para você saber do que se trata essa vaga, para você não ir lá perdido, tá bom? No quarto ponto, sempre leve o seu currículo, tá? Mas você pode me perguntar assim, uai, mas se ele me chamou para entrevista é porque ele já viu meu currículo. Com certeza, ele já viu o seu currículo. Mas às vezes ele não imprimiu o seu currículo ou não tá com o seu currículo ali na hora. Pode acabar acontecendo. Então sempre levem o currículo de vocês também numa pastinha, tá bom? Para essa entrevista, porque caso necessite, você já entrega lá. Isso também já vai passar uma postura de que você tá preparado para aquela entrevista de emprego. Tá? Um ponto que eu também já falei no vídeo anterior com vocês, é essa questão muito importante. Nunca mintam na entrevista de emprego, tá bom? Vocês têm que ser muito verdadeiros com as informações que vocês estão passando, com o que vocês sabem ou não fazer, tá bom? Então, assim, vocês já ouviram aquele ditado, né? Mentira tem perna curta. Então, por que você não se prepara mesmo para a entrevista? Vai ali preparado, porque isso vai evitar que você minta alguma informação, tá bom? Porque isso não é legal mesmo, tá bom? Porque a empresa, ela tá confiando que aquelas informações que você tá passando para ela são as informações verdadeiras sobre você, sobre suas competências, sobre o que você sabe ou não fazer, sobre como que é a sua vida, como que é a sua rotina, tá? Então, por favor, não mintam. Já trazendo um outro gancho, sejam profissionais. No vídeo anterior, eu falei que aquilo ali, a entrevista em si, é uma conversa que você vai ter com o recrutador. Mas isso não quer dizer que é uma conversa informal entre amigos, tá? Então, sejam profissionais, mantenham uma postura profissional na entrevista de emprego de vocês. Já levando para outro ponto, tomem muito cuidado com o que vocês falam na entrevista, tá? Igual eu falei, o recrutador, ele não quer saber a história da sua vida, tá? A não ser que ele pergunte, mas assim, às vezes ele tem muita gente para entrevistar. Então, se você começar a falar sem parar, isso às vezes pode até acabar te descartando. Ele vai dar uma anotaçãozinha ali. Fala demais,
tá? Então é justamente isso, muito cuidado com o que você fala. Responda as perguntas do recrutador, tá? Uma coisa muito importante também, quando o recrutador estiver te fazendo perguntas, não dê respostas monossilábicas. O que isso significa? Por exemplo, ele te pergunta, você já trabalhou como vendedor? Aí a pessoa responde, sim. E aí? Justamente, entendeu? Então, assim, vocês têm que continuar. Sim, eu já trabalhei como vendedor, tenho uma experiência de tantos anos, eu fazia isso, isso e aquilo, já trabalhei dessa forma e dessa forma. Então, é isso que ele quer saber. Porque, assim, algumas perguntas que ele faz, ele já sabe a resposta, mas ele quer saber o complemento dessa resposta, coisas que ele não sabe. Então, evitem dar respostas monossilábicas. Sim, não, talvez, já, tá bom? Então, quando você responder uma pergunta, já fale mais sobre aquele assunto, tá bom? Uma coisa importante também, você também pode fazer perguntas, tá? Então, você pode perguntar, por exemplo, caso ele não te dê alguma dessas informações, qual que seria o meu horário de trabalho? Quando é que vai terminar esse processo seletivo? Vocês vão ligar para dar uma resposta ou vai ficar por isso mesmo? Se não me ligar é porque eu não passei. Então, vocês podem fazer perguntas e vocês devem fazer perguntas, porque isso mostra também o interesse de vocês, tá? Então, isso é muito importante também. E o último ponto que eu queria falar aqui com vocês, que é um dos mais importantes, que engloba tudo que a gente já falou, é venda-se. Quando você está numa entrevista de emprego, você está querendo prestar o seu serviço para aquela empresa. Então, é uma venda que você tem que fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma loja comprar alguma roupa, algum sapato ou algo do tipo, e tem um vendedor ali, ele não fala do que é bom a gente ter naquele produto, de quais são as suas qualidades, o que vai mudar a sua vida se você tiver aquele produto. Então é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai estar se vendendo no sentido de vender o nosso serviço. Então você tem que mostrar isso para o recrutador, o que ele e a empresa vai ganhar se me contratarem. Tá? Então é justamente isso, você tem que se vender, você tem que vender o seu serviço, você tem que vender suas qualidades, o que você pode acrescentar na empresa, tá? Então isso é muito importante. Então, como último ponto, a gente deixa isso daqui, venda-se, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, manda pra gente que a gente vai preparar o material pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários e comentem também o que vocês acharam, deixa aqui a opinião de vocês, sugestão, elogio, reclamação, o que a gente precisa melhorar, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês, tenham um ótimo final de semana e até já!